Então abra comigo aí em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu comecei nessa série no dia 11 de setembro. Eu preguei a primeira parte, que foi a igreja como família de Deus. Então naquele domingo, dia 11 de setembro, eu usei esse texto aqui, do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Então foi essa parte que eu falei no dia 11 de setembro. A igreja como casa, a igreja como família, A igreja é a família de Deus. A igreja ela não é apenas um organismo jurídico. A igreja tem CNPJ, a igreja tem um prédio, mas a igreja é composta de pessoas. E as pessoas são a família de Deus. Então, falei sobre essa primeira parte. Se você quiser ouvir essa primeira parte, você entra lá no nosso canal do YouTube e lá vai ter a ministração do dia 11 de setembro. Agora eu vou falar da segunda parte. Ele diz: como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então hoje eu vou falar sobre essa parte, a igreja que é a igreja do Deus vivo. E a última parte, ainda tem mais uma, depois eu vou falar sobre a igreja como coluna e fundamento da verdade. Então hoje nós vamos falar da igreja do Deus vivo. A igreja aqui é eclesia. A palavra aqui, igreja, é uma palavra grega que Paulo usa, mas que Jesus usou também. É a palavra eclesia. E a palavra eclesia significa chamado para fora. Eu esqueci, de mandar a cópia do meu esboço aqui. Deixa eu ver se eu consigo enviar. Vê aí se recebeu. Então, quando Paulo diz que a igreja é a igreja do Deus vivo, a palavra que ele usa é eclesia, que significa chamados para fora. A palavra eclesia é um ajuntamento, é uma reunião. Essa palavra, ela era usada no grego clássico para uma assembleia dos cidadãos de uma cidade. Quando os cidadãos queriam decidir uma coisa, eles saíam, iam para a porta da cidade e ali eles decidiam. Abre comigo em Atos 19, 39, para você ver aí o uso dessa palavra, não como igreja, mas o uso dessa palavra no meio comum, no meio secular. Atos 19, verso 39. Diz assim: mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Certo? É o que está aí falando. Na cidade de Éfeso, teve um tumulto, porque Paulo passou por lá pregando o evangelho, e as pessoas pegaram seus livros de magia, de ocultismo, objetos, fizeram uma grande fogueira e queimaram, e foi um rebuliço naquela cidade, e os efésios começaram a protestar, porque eles estavam com medo que Paulo destruísse o culto a Diana dos efésios. E então, aquela confusão, aí alguém diz: olha, se a gente vai decidir alguma coisa, vamos fazer um ajuntamento, vamos fazer uma eclesia. Então, quando Paulo usou a palavra eclesia, ele estava querendo expressar que eu e você somos o ajuntamento santo. Nós somos a igreja, que significa ajuntamento santo, a Assembleia Santa. É interessante, que nós temos uma denominação, que se chama Assembleia de Deus. E na verdade eles estão, de fato, expressando o nome da igreja. O que é a igreja? A igreja é a Assembleia de Deus. Tá? Estou dizendo aqui que é a única igreja certa, mas o nome expressa
a natureza da igreja. A igreja é um ajuntamento. A igreja é uma congregação. Nós não estamos isolados, irmãos. Por isso que não é possível ser um crente isolado do outro. Não é possível você ser crente em Cristo Jesus e dizer, eu faço parte da igreja e você não congrega. Não pode. Por quê? Porque a essência da igreja está expressa em seu nome. E o nome igreja vem do grego eclesia. Tanto que no espanhol, né? O espanhol é mais próximo do grego. Igreja em espanhol é iglesia. Então, quando eu digo que eu faço parte da igreja, eu estou dizendo o quê? Eu faço parte de um ajuntamento santo. Eu faço parte de uma assembleia santa. Eu não sou um crente isolado. Amém, gente? Porque se você diz que faz parte da igreja e você se isola, você está contrariando, você está se contradizendo e você está contrariando a essência da igreja. Então Paulo, ele usa o nome aqui, a igreja do Deus vivo. É claro que isso vem lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos a congregação de Israel. E o nome lá é congregação, é ajuntamento, é assembleia. É uma palavra em hebraico, kahal. Mas que quando essa palavra foi traduzida para o grego, na Septuaginta, foi a palavra eclesia. Então, a nação de Israel, no Antigo Testamento, era o quê? A eclesia de Deus. Era o ajuntamento de Deus. Era a congregação de Deus. Só que eles estavam ainda no deserto. Então, no Novo Testamento, a igreja assume essa identidade. Agora, eu quero usar um texto aqui. Vamos para Mateus 16, 18. Por que eu escolhi Mateus 16, 18? Porque é onde a palavra igreja acontece pela primeira vez. Onde é que a palavra igreja, pastor, aparece pela primeira vez no Novo Testamento? Mateus 16. Nós vamos ler do 13 ao 19. E aqui nós temos ninguém mais do que Jesus. Jesus foi o primeiro a chamar a igreja de igreja. Se ele chamou a igreja, de ajuntamento, de assembleia, os chamados para fora são pessoas que foram convocadas, eleitas. A igreja são os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus. O Senhor apontou para cada um de nós e nos escolheu. O Senhor disse, olha, você. E Ele escolheria aqui cada um e diria, você é chamado para ser parte da igreja. Agora, Jesus foi o primeiro a usar esse nome. Então, vamos ver aqui em Mateus 16. Eu vou ler do 13 ao 18, tá? Do 13 ao 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus estava viajando para um lugar chamado Cesareia de Filipe, e na viagem, por isso que a gente acredita que Jesus discipulava muito viajando, né? Enquanto ele viajava, eles andavam quilômetros e quilômetros, horas andando juntos. De um lugar para o outro, Jesus discipulava. Chegava um junto de Jesus, caminhando. Enquanto eles estavam caminhando, Jesus estava um a um, discipulando, ensinando. Aí daqui a pouco chegava outro. E assim Jesus ia ensinando e discipulando os seus discípulos. Por isso que para nós o discipulado é tão importante. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos apenas tentando reproduzir o que Jesus fez.
Então, nessa viagem aí, Jesus faz uma pergunta. E, na verdade, ele estava querendo saber, não é o que a multidão, não é o que as pessoas estavam dizendo dele. Para Jesus pouco importava, não é o que as pessoas estavam dizendo. É diferente de hoje, né? Hoje nós estamos mais preocupados com o que as pessoas estão dizendo, com o que elas estão pensando, da gente não ser cancelado nas redes sociais. Nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com o que Deus pensa de nós. Os mais chegados, eu tenho que estar preocupado, sabe com o quê? O que é que minha esposa pensa de mim? Eu que sou casado, o que é que e tenho filhos, o que é que os meus filhos pensam de mim? Quem eles dizem que eu sou? Você que é solteiro, o que é que seu pai pensa de você? O que é que sua mãe pensa de você? Isso é mais importante do que o que é que os teus seguidores do Instagram pensam. Mas nós invertemos, não é? Nós invertemos, nós estamos muito preocupados com a nossa reputação, tanto que em redes sociais a gente só coloca fotos bonitas, em lugares bonitos, em mesas bem postas, bem vestidos. E quem não se contenta com a sua própria beleza ainda tem filtros adicionais para te transformar. Tem filtro que transforma a pessoa, até eu me assusto. Eu vi uma pessoa com filtro e eu vi ela sem filtro. Meu Deus, miseriqueima, misericredo, que marmota é essa sem filtro, não é? E Cristiane ainda me bota de cílios, gente. Ela me bota de... ruge, é? Ruge. Hã? Blush. Para eu ficar mais bonito. Gente, vocês acreditam que fizeram uma figurinha minha de cílios e de blush? Aí eu disse ao rapaz que me enviou, disse, se você enviar essa figurinha por aí, né, eu vou rogar uma praga. Mas aqui Jesus, ele está fazendo o contrário. Jesus está perguntando aos discípulos, o que é que eles estão dizendo aí de mim? Mas isso era só um gancho. Pastor, é verdade, você está dizendo, vamos seguir o texto aqui? 15. Depois que eles dizem, né? Não, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Mas no 15, Jesus diz assim, mas vocês, quem dizeis que eu sou? Vocês dizem que eu sou quem? Quem eu sou para vocês? O mais importante, irmãos, o mais importante para Deus, o mais importante para Deus é Ele saber quem Ele é para nós. Amém? Deus está preocupado com o que você tem de revelação dEle. O quanto que você conhece a Ele. Então a pergunta de Jesus era só um pretexto para Ele chegar no que Ele queria. Não é a multidão, não é o que os outros estão pensando. Eu quero saber de vocês, meus chegados, meus discípulos, meus companheiros, meus irmãos. Quem eu sou para vocês? Sabe por quê? Porque a vida cristã, olha essa frase que eu escrevi, a vida cristã é baseada em uma experiência pessoal com Cristo. Amém? Vida cristã não é teoria. Vida cristã não é apenas um tratado teológico que você estuda e que você conhece intelectual e mentalmente, não. Vida cristã é um relacionamento, porque Jesus é uma pessoa. Jesus está vivo hoje. Então o cristianismo, eu não equiparo, é claro que a sociologia, a antropologia equipara o cristianismo às demais religiões. O cristianismo é mais uma religião no panteão de todas as religiões que existem. Mas nós não consideramos o cristianismo mais uma religião. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo.
Quem dizeis que eu sou? A pergunta para os discípulos é nessa manhã, a pergunta para mim e para você. Se Jesus sentasse do teu lado agora, olhasse nos teus olhos e ele perguntasse: quem eu sou para você? Você me conhece apenas na teoria? Você me conhece apenas no intelecto? Ou você já provou, já experimentou quem eu sou? Salmo 34 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Sabia qual é a palavra ali, provai? Degustar. Ó, provai e vede. Tanto que no inglês, esse versículo é traduzido com o verbo taste. E no inglês, taste é degustar. É comer e saborear. O Senhor está dizendo: vocês precisam provar de mim. Vocês precisam me degustar. De vez em quando a gente vai no supermercado e tem umas degustações, né? Eu conheço gente que vai no supermercado só para degustação. Eu não vou nem olhar para ela. Ela foi no supermercado em Brasília e toda tarde ela chamava a irmã: vamos no mercado, tem degustação. E é degustação de queijo, é degustação de café, é degustação de suco, é degustação de isso, daquilo, né? E de graça, né? A degustação é o quê? É uma amostra de um todo. Uma pequena amostra de que o todo é bom. E o nosso Deus é um Deus bom. Amém? O nosso Deus é um Deus bom. É gostoso relacionar com Ele. É gostoso andar com Ele. É muito bom. E Jesus estava dizendo isso: vocês precisam saber quem eu sou para vocês. E qual é a resposta de Pedro? Verso 16. Pedrão toma a frente, né? Como um bom sanguíneo que ele era. Pedro parece com algumas pessoas que eu conheço, né? Quando elas chegam no lugar, elas da esquina elas avisam que estão chegando. Meu sogro era assim, né? Cristiano dizia que ele chegava de Minas 3 horas da manhã, de viagem, pois ele não queria saber a hora. Ele começava a buzinar do início da rua, lá na Avenida Santa Terezinha, né? E descendo: tô chegando, cheguei. Acordava todo mundo. Isso é um sanguíneo, né? Pedro era esse homem, né? Ele tomava a frente. Eu gosto dos sanguíneos, viu? Como o melancólico ele precisa de sanguíneos junto, né? O melancólico ele precisa de alguém que atiça, que instiga, né? E Pedro, claro, teve defeitos, como todos nós, falhou em algumas vezes, por agir no impulso, né? Ele errou, mas ele fez uma declaração que nenhum outro fez. Pedro, gente, recebeu dos céus uma revelação que os outros não receberam. Por isso, tá? Eu não estou aqui defendendo que Pedro foi o primeiro papa. A gente não acredita nisso, né? Mas, em certo sentido, como ele foi o primeiro a pregar em Atos dos Apóstolos, e 3.000 se converteram, e lá em Gálatas diz que Pedro era uma das colunas da igreja. Sabe por quê? Porque ele teve revelação. A gente não acredita que ele foi o primeiro papa, mas a gente acredita que ele foi o primeiro a abrir a porta da graça para as pessoas entrarem. Porque a primeira pregação que teve salvação, a primeira pregação do evangelho, no caso que a igreja nasceu e em seguida o Espírito Santo desce e Pedro prega. A igreja nasce. Porque a igreja são pessoas, né? Então Pedro foi esse homem. Aí qual é a resposta dele? Respondendo Simão Pedro, 16, tá? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o ungido. Essa é a palavra. Cristo é a palavra grega e é uma transliteração
quando você diz Cristo, você está falando uma palavra grega, certo? E a palavra Christos significa ungido, que foi a palavra do Antigo Testamento em hebraico, Mashiach, que em português é Messias. Então, no Antigo Testamento tinha a figura do ungido, do Messias, aquele que era esperado por Israel, aquele que viria salvar Israel dos seus pecados, aquele que seria a resposta do clamor de Israel. E quem vem nesta terra? Jesus, o Cristo. Por isso que Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Messias, tu és a resposta, tu és aquele a quem esperávamos, tu és aquele a quem nós aguardávamos, nós estávamos orando, nós estávamos clamando. Amém? Quando Israel estava na escravidão do Egito, eles clamaram, não foi? E quem Deus mandou? Moisés. Moisés era quem? O Messias, em uma certa escala, tá? Estou dizendo que ele era o Messias, mas ele foi o ungido de Deus também, para libertar o seu povo, porque Moisés era tipo de Cristo. Então, assim como Moisés libertou o povo de Deus da tirania de Faraó e da escravidão do Egito, Jesus é o nosso Moisés, Jesus é o nosso libertador, e Ele é o libertador definitivo, e Ele é o único Messias, o único e suficiente Salvador. Em Atos dos Apóstolos tem um versículo que diz assim: porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? Jesus, o Cristo. Amém? Só há salvação nele, meus irmãos. Se alguém quer ser salvo, tem que ir para Jesus. Não existe, olhe e preste atenção. Talvez você não aprendeu dessa forma, ou você não sabia com detalhes, mas não existe salvação fora de Cristo. Ninguém nesta terra, hoje e antes, só que Deus lidou com cada época de uma forma, mas vamos falar depois que Jesus veio, depois da cruz, não existe salvação sem passar por Ele. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então Pedro estava dizendo: tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. E Jesus responde então, 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz, abençoado. A palavra bem-aventurado é isso, abençoado, mais que feliz. És tu, Simão, filho de Jonas. Bar-Jonas significa filho de Jonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi algo que o ser humano revelou. Não é uma revelação carnal, não é algo que se atinge com a mente humana. Algumas pessoas estão tentando compreender a Deus com a sua mente humana. Não é possível, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Tem que ser revelação. Por isso, nós precisamos orar pelas pessoas, gente. Não canse de orar pelas pessoas. Você quer ver alguém salvo? Você tem que orar. Senhor, revela-te, abre a mente, abre o entendimento, tira as escamas dos olhos. Por quê? Porque tem pessoas que só ficam ouvindo. Ouvem, mas a palavra não é revelada. Essa semana eu fui com meu pai para o geriatra. Meu pai tem 90 anos. Meu pai tem a idade de ser meu avô, né? Quando eu nasci, meu pai tinha 41 anos de idade. Ele já era coroa, né? Ele já tinha curtido a vida, viajado, já tinha tido mulheres, não casado com nenhuma. Aí um médico perguntou a ele: seu Manuel, o senhor vai a alguma igreja? E o médico estava assim, tentando, né, fazer com que ele
saísse mais de casa, andasse, porque ele está muito entrevado. E aí ele disse assim: eu já fui de igreja, eu fui batizado na igreja, mas eu não sou de igreja nenhuma. Aí eu disse a ele: doutor, eu sou pastor, mas eu já disse a ele, né, que ele não precisa ir para a igreja que eu pastoreio, porque a igreja que eu pastoreio é uma igreja assim, com um som mais alto, né, os louvores, tem muitos jovens, o culto é um pouco diferente, ele gosta daquele culto mais, né, tranquilo. Ok, ele pode ir para a igreja onde ele nasceu, que foi a igreja presbiteriana central, mas ele não quer, doutor. Ele só vai na igreja dia 31 de dezembro, ou no meu aniversário, ou em alguma coisa especial. E ele disse assim: eu não sou de igreja. Sabe, queridos, quando eu vi isso do meu pai, eu lembrei da minha mãe. Porque minha mãe, ela orou pelo meu pai até a morte dela. Ela morreu crendo que meu pai se converteria. E eu continuo orando e crendo que meu pai, antes dele morrer, as orações da minha mãe não serão em vão diante de Deus. Meu pai vai confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque o poder de uma oração, eu digo às mães que estão aqui: mãe, você tem muito poder. Você é uma mulher maravilha. Sabe como? De joelhos. A oração de uma esposa, a oração de uma mãe, não deixará de ser atendida diante de Deus. As lágrimas de uma mulher diante do Senhor, chorando pelos seus filhos, pelo seu marido. Claro que um homem também deve orar, né? Mas quando uma mulher se posiciona diante do Senhor, isso traz uma resposta. E essa revelação aqui não foi uma revelação de carne e sangue, ou seja, não é a capacidade humana que revela, não é o intelecto, não é o muito estudar, não é o muito ler, é uma revelação dada por quem? Pelo Pai. Não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Gente, o segredo estava oculto. O segredo estava oculto pelos séculos. Estava escondido. Aí o Pai decidiu revelar o segredo. E qual é o segredo? Que Jesus é o Messias. Que Jesus é a resposta. Que Jesus é o único e suficiente Salvador. Estava escondido. O povo de Deus no Antigo Testamento, ele só tinha um vislumbre da graça. As coisas eram por sombra. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, temos lá os tipos de Cristo: Moisés, José, Davi, tipos de Cristo. Temos aparições de Cristo no Antigo Testamento na forma de anjo. O anjo que apareceu para Jacó em Peniel, encontro com Deus. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Eu gosto dessa música. Quem apareceu para Jacó? Quem era o homem lutando com Jacó? Cristo. O Cristo pré-encarnado. Quem foi que apareceu para Moisés na sarça ardente? Cristo. Quem foi que apareceu para Josué ao pé de Jericó? Cristo. Quem foi que apareceu para os pais de Sansão no fogo que subiu? Cristo. Quem foi que apareceu para Davi na eira de Araúna? Cristo. Na fornalha, quem entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Cristo. Mas era uma sombra. Não estava completamente nítido, não estava revelado. Mas no dia que Cristo nasceu através de Maria, ali se tornou nítido, se tornou claro que Deus estava se tornando homem para nos salvar. E na cruz culminou, porque ele diz: está consumado. Então, a resposta que Pedro dá: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, era o segredo revelado. Agora estava, o Pai estava revelando, através do Espírito Santo, que ele é o Messias, único e suficiente Salvador. Agora ele diz assim: tu és o Cristo, ungido. Mas ele diz: tu és também o Filho. Diga: filho. O que significa, irmãos? Que Deus tinha um filho,
Deus Pai, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Deus Filho. Mas ele era o quê do Pai? Unigênito. Só tinha um. Aí Jesus vem como unigênito e morre. Mas quando ele ressuscita como unigênito? Não. Ele ressuscita como primogênito. Porque agora ele é o primeiro de muitos outros filhos. Olha ao seu redor agora, olha ao seu redor. Olha quantos filhos e filhas. Espalhados agora nas nações. Os filhos de Deus estão lá no Ártico, na Groenlândia. Temos esquimós, filhos de Deus. Temos filhos de Deus lá na África, na floresta. Temos índios na Amazônia, que são filhos de Deus, que se tornaram, né? Nasceram criaturas. Para se tornar filho, tem que passar por quem? Por Jesus, tá? Não estou aqui advogando universalismo não, viu? Né? Alguém teve que pregar o evangelho. Alguém teve que ir lá, alguém teve que orar. Eles tiveram que confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos. Certo? Então eu estou dizendo que tem filhos porque alguém pregou. Não é aqui dizendo que todo mundo é filho de Deus. Não. Todos são criaturas. Mas agora podem ser elevados à posição de filhos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não só apenas criaturas. Eu sou criatura, mas eu também sou filho. Por quê? Porque aos 13 anos de idade eu confessei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Naquela manhã de julho de 1987, eu prostrado no chão da igreja congregacional Jardim das Oliveiras, sozinho, eu reconheci, sou pecador. Eu sou filho de Naná. O nome da minha mãe. O apelido, né, da minha mãe. Minha mãe era Edna, chamava ela de Naná. Senhor, eu sou filho de Naná, mas eu não sou salvo. Eu sou filho de uma mulher crente, mas eu não sou salvo. Eu estou perdido. E eu estava perdido em mim mesmo. Eu estava perdido nas minhas mágoas. Eu estava perdido na falta de perdão. Eu tinha sentimentos suicidas. Eu tinha desejo de me matar, mas não tinha coragem. Eu era um suicida covarde. Amém, né? Que todo suicida seja covarde, né? Eu tinha vontade de me matar, mas não tinha coragem, né? Eu tinha sentimentos de depressão. E eu prostrado ali, Senhor, eu sou pecador, eu preciso de perdão, eu preciso que me perdoes. E eu passei ali algum tempo, não sei quanto tempo, mas quando eu me levantei, eu não era apenas o filho da irmã Naná, eu agora era filho de Deus. Uma mudança. A resposta das orações da minha mãe se concretizaram naquela manhã de julho. Deus ouviu as orações da minha mãe e eu fui salvo naquela manhã. Amém? Se tornou real para mim. Então, Jesus não é apenas agora o unigênito, Ele é o primogênito. Há uma grande família, que volta para a mensagem, a primeira parte, a família de Deus. Deus queria uma grande família, mas Deus queria uma grande família de filhos iguais a quem? A Jesus. Jesus é o nosso parâmetro. Amém? Eu já estou terminando, tá, queridos? Então, Ele veio para inaugurar essa nova época, essa nova era. Na verdade, né, fala de nova era, nova era, nova era. Quem inaugurou a nova era foi Jesus. Não é nada de era de aquários, está terminando a era de peixes para começar a era de aquários. Acho que conversa besta. Jesus inaugurou a nova era. A era dos filhos. Na cruz do Calvário está consumado, o véu foi rasgado, uma nova era. E nós entramos por essa porta, amém? Agora, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de quem? Do Deus vivo, diga Deus vivo. O nosso Deus, como diz o filme, não está morto. O nosso Deus é um Deus vivo, irmãos. O Deus a quem servimos e amamos. E só pode dar vida quem tem vida. Você já viu um morto dar vida?
Um morto se reproduz? Não. Depois que a pessoa morre, depois de algumas horas, os espermatozoides e os óvulos morrem também. E não é capaz mais de gerar vida. Só pode dar vida quem tem vida. O nosso Deus é vivo, por isso Ele pode nos dar vida. Outra coisa, quando eu falo que nosso Deus é vivo, Ele pode ser amado, não é? Por exemplo, hoje, eu amo minha mãe. Não, eu amei minha mãe. Eu tenho lembranças do meu amor pela minha mãe, mas ela está morta. Não tem como amar uma pessoa morta. Entendem nessa acepção? Só se ama alguém vivo. Então o nosso Deus pode ser amado, o nosso Deus pode ser conhecido. Eu falo da minha mãe e alguém aqui, eu queria conhecê-la. Não pode mais, porque ela está morta. Só se conhece alguém vivo. Então é um Deus vivo que pode ser amado, que pode ser conhecido. É um Deus vivo com quem podemos relacionar, podemos ouvi-lo, podemos falar com Ele, podemos interagir com Ele. Tu és o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo. E para encerrar, irmãos, verso 18, eu encerro com ele agora. Também eu te digo, aí Jesus responde, né? Depois da declaração de Pedro, uma declaração fantástica, revelação. Também eu te digo, tu és Pedro. E a palavra Pedro é Petros. Petros significa pequeno fragmento de rocha, uma pequena pedra, certo? Um pedaço de rocha. Tu és Petros. E sobre esta pedra, veja, Jesus não usa a mesma palavra. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, gente. Porque se Jesus dissesse, tu és Petros, e sobre Petros eu edificarei a minha igreja, então Pedro seria o fundamento da igreja. Ok? Mas Jesus diz, tu és Petros, tu és um pequeno fragmento de rocha, e sobre esta pedra, e a palavra Petra significa uma rocha colossal. E aí os estudiosos se dividem, né? Porque a gente não estava lá para ouvir a fala de Jesus, mas existem 3 suposições. Jesus estava dizendo, tu és Pedro, ok, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, apontando para ele, eu edificarei a minha igreja. A segunda interpretação é, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, a declaração que você acabou de fazer, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E uma terceira interpretação seria, tu és Petros, tu és pedra, rocha, pequena, e sobre esta pedra, não porque você vai ser a pedra fundamental, mas você vai inaugurar a pregação do Evangelho na igreja, como de fato aconteceu. Eu fico, queridos, com a primeira e a segunda. Ou Jesus estava apontando para ele, tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou ele estava dizendo, e sobre esta declaração que você acabou de dizer, que acaba sendo Jesus também. Por que eu defendo isso? Porque Pedro, 1 Pedro 2, não precisa abrir, tá? Eu sei que a gente já está com o horário avançado, eu vou encerrar. Mas em 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 8, o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental. Então a igreja está edificada sobre Cristo, que é a pedra. E nós agora somos pedras pequenas. Pedro também diz isso, que nós somos tijolinhos edificados sobre a pedra maior. A casa, não tem lá em Mateus 7, finalzinho do Sermão do Monte, a casa edificada sobre a pedra, a casa edificada sobre a rocha é Cristo, e a casa somos nós. Então eu encerro dizendo, queridos, quem edifica, porque ele disse assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. A palavra edificar é construir. Quem edifica a igreja? É o pastor Marcos? Não.
Eu sou apenas um trabalhador junto com Cristo. Mas é Ele quem edifica. Olhe para mim, Jesus tem edificado a igreja dele desde que ela nasceu. E Ele é poderoso para concluir a obra que Ele começou. Ele não é um construtor irresponsável, Ele não é um construtor sem habilidades, Ele não está perdido. Ah, mas o mundo está isso, o mundo está aquilo. Que importa? Que importa que o mundo esteja convulsionando, agonizando? Jesus é o edificador da igreja. Aquele que começou boa obra, completá-la. Amém? Ele edifica, Ele sustenta e mantém a sua igreja. Gente, e aqui eu quero corrigir um pensamento que está em voga aí fora. Que se acontecer tal coisa, a igreja vai ser destruída. Isso é mentira. Isso é mentira, irmãos. Ah, porque se acontecer, eu não vou nem falar para não gerar polêmica, né? Mas se acontecer isso, a igreja, ou se acontecer aquilo, a igreja vai se manter. Isso é uma falácia. Quem mantém a igreja não é A nem B. Quem mantém a igreja é Jesus Cristo. E aqui eu posso falar, só tem um Messias, viu? Entenda, só tem um Messias que sustenta a igreja. Pare com isso, porque se você colocar outra pessoa, o nome disso se chama idolatria. E de ambos os lados, viu? De ambos os lados. Eu não compactuo com isso, irmãos. Jesus é o Messias da igreja. A igreja sobreviveu à perseguição romana. Sobreviveu ou não? Nero, aquele louco, todos os outros imperadores, sobreviveu. A igreja sobreviveu às heresias. Você sabia que o século III foi marcado por heresias? O arianismo, o nestorianismo e outros, docetismo. A igreja sobreviveu. A igreja sobreviveu à idade das trevas, que a gente chama de idade média. Trevas. A igreja se tornou um gigante colossal, muitas propriedades, muito ouro, mas morta. Mas a igreja sobreviveu, porque sempre teve a igreja verdadeira. A igreja sobreviveu ao iluminismo. Lá na Europa, os homens, né? Não, nós somos mais sábios do que Deus. Nós somos racionalistas. A igreja sobreviveu. A igreja sobreviveu ao modernismo, ao pós-modernismo, e a igreja sobreviverá. Sobreviverá. E sobreviver não é uma vidinha qualquer não, tá? Eu estou falando de prevalecer, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, A ou B, ganhando ou perdendo, a igreja continuará. Eu preciso dizer isso, irmão, sabe? Para acalmar ânimos de ambos os lados. Acalme-se. A igreja não depende de um projeto humano. Meu Deus, se a igreja dependesse de um projeto humano, a gente estava, desculpa a expressão, ferrados, viu? Pastor Eibe falou aqui terça, quem estava aqui terça passada. Se daqui a 1000 anos a gente ainda estiver vivo e Jesus não tiver voltado, se daqui a 1000 anos você fosse lá na frente, a Apple não existe mais, a Coca-Cola não existe mais, a Tesla não existe mais, as grandes companhias, a Intel, a Microsoft, Elon Musk não viverá mais, Jeff Bezos da Amazon não estará mais vivo, todos os grandes ricos, mas sabe quem estará lá? Eu e você também não vamos estar, né? Mas sabe quem vai estar lá? A igreja.
A igreja estará lá. Fique em pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a nossa certeza, irmão. Sabe por quê? Porque quem edifica a igreja é Jesus Cristo. E quem mexer com a igreja, mexeu com ele. É ou não é? Mexeu com a igreja, porque a igreja é a noiva. Os maridos aqui. Marido em bom juízo, né? Tem um marido aí que só Cristo. Mas um marido assim, top. Mexeu com a tua esposa, sai da frente. Sai da frente, porque mexeu comigo. Mexeu com a igreja, mexeu com Jesus. Amém? Então eu quero encerrar orando. Eu sei que eu passei um pouquinho aqui do tempo, mas vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. E quando eu terminar de orar, a gente vai encerrar com a bênção. Mas aí, se alguém quiser vir aqui à frente, confessar Jesus como Senhor e Salvador. E as pessoas que vão trabalhar no encontro, a gente não teve como reunir terça. E nem vamos reunir essa próxima. Certo? Então nós precisamos que os que vão trabalhar no encontro fiquem, que a gente vai ter um momento de oração. 5, 10 minutinhos é o suficiente. Mas aí quem quiser confessar Jesus como Senhor e Salvador, quem está aniversariando, quiser receber uma oração, pode vir aqui à frente, eu vou estar orando, tá bom? Então vamos orar por essa palavra. Senhor, a igreja foi chamada. A igreja é a eclesia. Chamados para fora. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos elegeu. Lá na eternidade, quando o Senhor pensou em ter uma família, em ter um corpo aqui na terra, quando o Senhor pensou em ter um povo, uma nação santa, uma assembleia santa, um ajuntamento santo de pessoas, o Senhor escolheu a mim e o Senhor escolheu os meus irmãos. Pessoas que estão aqui e que confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E nós somos a igreja de Jesus Cristo, a noiva, a amada. Nós somos a menina dos teus olhos. E o Senhor é quem edifica a igreja. A igreja ao longo desses 2000 anos, Senhor, enfrentou muitos inimigos. Muitos homens se levantaram para tentar destruir a igreja, tentar destruir a palavra, mas não conseguiram e não conseguirão, porque a igreja está protegida, guardada, escondida no teu coração. Eu peço nessa manhã por revelação. Põe a mão no seu coração, meu irmão. Eu oro por revelação nesse lugar. Eu oro para que, assim como Pedro confessou, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor desvende os olhos de pessoas aqui nessa manhã e possam confessar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Oramos nessa hora, Pai, por olhos espirituais sendo abertos nesse lugar, em nome de Jesus.